7 desafios que os escolhidos de Deus devem enfrentar. O último você já deve estar realizando, e se você crer, digite amém nos comentários. Teste número 1, o teste da espera. Quando se trata dos planos de Deus para a sua vida, você precisa aprender a esperar pacientemente. Às vezes, Deus pode fazer você esperar para limpar o caminho para você. Ele também quer ter certeza de que você é o tipo de pessoa que é um bom ouvinte e pode aguardar por instruções adicionais. Quando você está sempre com pressa, dá a Deus a impressão de que você é o tipo de pessoa que sempre tentará fazer as coisas do seu jeito. Isso é conhecido como rebeldia, e a Bíblia nos diz que Deus não vai lutar com o homem. Ele é grande demais para se envolver em uma disputa de poder entre você e ele. Quando ele dá uma instrução, você precisa esperar pelo próximo passo, e isso é conhecido como paciência. Não somos nós que guiamos Deus, ele é quem nos guia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, lemos sobre o rei Saul, que estava enfrentando uma situação crítica. Ele estava prestes a ir para a guerra contra os filisteus e seu exército estava em menor número. Samuel, o profeta, havia instruído Saul a esperar por ele para vir e oferecer sacrifícios antes de entrar em batalha, mas Saul ficou impaciente. Ele decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos e oferecer os sacrifícios ele mesmo. Isso foi uma clara desobediência às instruções de Deus. A desobediência de Saul lhe custou caro, ele perdeu seu reino e seu legado foi manchado por sua impaciência. Se ao menos ele tivesse esperado pacientemente pelo tempo do Senhor, as coisas teriam sido diferentes. Teste número 2, o teste do isolamento. Isolamento no contexto espiritual significa Deus separando você da multidão para passar tempo com Ele. É um momento em que Deus irá remover as distrações do mundo e as opiniões dos outros. Mas por que Deus o separa da multidão para passar tempo com Ele sozinho? Bem, em primeiro lugar, é um tempo de preparação, assim como um atleta que se isola para treinar, nós também devemos nos isolar para nos preparar para as tarefas que Deus tem para nós. É também um tempo de refinamento. Deus usará este tempo para purificar e transformar seu coração, tornando-o mais semelhante a Ele. Podemos ver exemplos deste teste ao longo da Bíblia. Jesus, por exemplo, passou 40 dias e noites no deserto sozinho antes de começar seu ministério. Outro exemplo é Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de Deus chamá-lo para liderar seu povo para fora do Egito. Durante esse tempo, Deus transformará sua maneira de pensar, ele removerá o conhecimento mundano e o substituirá pelo conhecimento divino de cima, ele o ensinará as coisas do Espírito, que só podem ser aprendidas em um lugar de solidão. Então, se Deus começar a isolá-lo, não se preocupe, isso faz parte do processo. Teste número 3, o teste da oposição. Você vê, quando tudo está indo bem, você pode pensar que é muito bom, o que pode levar à autoconfiança. Deus permite que as pessoas se oponham a você para ver como você responde à adversidade. É durante esses momentos de oposição que seu verdadeiro caráter é revelado. Se você é o tipo de pessoa que desiste facilmente, Deus nunca o levará muito longe, porque você sempre vai querer desistir no meio do caminho. Quando você está sozinho, pode pensar que é naturalmente calmo e humilde, mas quando enfrenta oposição, isso realmente mostrará seu verdadeiro caráter. Durante seus anos de ministério, as pessoas vão discordar de você, na verdade, algumas podem até ser cristãs, sua família pode até ameaçar deserdá-lo por causa de suas crenças. É em momentos como esses que sua verdadeira natureza entra em jogo. Você não pode se chamar de cristão gentil até que as pessoas o provoquem. Você não pode se chamar de gentil até que as pessoas sejam grosseiras com você. Deus precisa saber como você vai responder sob pressão. Se você olhar para a Bíblia, verá que todas as pessoas que Deus usou poderosamente enfrentaram forte oposição. Moisés, por exemplo, sempre foi colocado sob pressão. Ele teve que lidar com a teimosia dos israelitas, as ameaças de Faraó e os desafios de liderar uma nação pelo deserto. Lembre-se de que este teste de oposição é apenas um teste, se você passar, Deus o usará poderosamente para o seu reino. Mas se você falhar, você continuará repetindo este teste até acertar. Teste número 4, o teste de situações impossíveis. Você vê, Deus frequentemente o coloca em situações que parecem impossíveis de lidar, seja uma crise financeira, um problema de saúde ou um relacionamento quebrado. Você enfrentará obstáculos que parecem insuperáveis, e nestes momentos você pode sentir vontade de desistir. Mas é nessas situações impossíveis que Deus está nos ensinando uma lição valiosa. Ele está nos ensinando a depender dele, ele quer que confiemos nele completamente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Pense nisso, se só recorrermos a Deus quando as coisas estão indo bem, então nossa fé não está sendo testada, não estamos crescendo espiritualmente. Mas quando somos confrontados com situações impossíveis, temos uma escolha.
Podemos tentar resolver o problema por conta própria ou podemos recorrer a Deus e pedir sua ajuda. E quando escolhemos recorrer a Deus, veremos milagres acontecerem. Veremos Deus agir de maneiras que nunca pensamos serem possíveis. Veremos Ele prover para nós, nos curar e restaurar o que estava quebrado. Pegue a história de Abraão, por exemplo. Deus prometeu a ele que ele se tornaria pai de muitas nações, mas ele e sua esposa Sara eram velhos e não tinham filhos. Parecia impossível para eles terem um filho em sua idade, mas Deus fez um milagre e Sara engravidou. Teste número 5, o teste da integridade. Este é provavelmente um dos testes mais difíceis que qualquer crente enfrentará. Integridade é a capacidade de permanecer honesto mesmo na ausência de outros. É quando sua verdadeira natureza como cristão é revelada. Você vê, quando estamos na presença de outros crentes, podemos continuar a fazer a coisa certa, mas quando os outros não estão ao nosso redor, Deus nos permitirá enfrentar situações que provarão nossa verdadeira natureza. Ele pode permitir que você entre em contato com o dinheiro de outra pessoa para ver se você será honesto e o devolverá a eles. Assim como José, Deus pode observá-lo para ver se você fugirá diante da tentação. Lembre-se de quando Jesus foi chamado por Deus, ele foi imediatamente enviado ao deserto para ser testado, e isso é o que realmente fez Jesus se destacar. Jó, por outro lado, recusou-se a desistir de sua crença em Deus, mesmo que tenha visto muitas razões para isso. Como cristão, você pode continuar a defender sua fé ou tentará agradar a todos e seguir com a multidão. Teste número 6, o teste da crítica. Antes que Deus possa nos usar para seus propósitos, Ele nos testará de muitas maneiras, e a crítica é uma das mais difíceis de suportar. Pode vir de qualquer pessoa, incluindo nossos companheiros de igreja, e pode ser incrivelmente desanimador. Mas devemos lembrar que Satanás usa a crítica para tentar nos desviar de nosso caminho e nos fazer duvidar de nosso chamado. Em Mateus 13, Jesus conta a parábola do semeador, onde algumas sementes caem em solo rochoso e murcham por causa da perseguição. Isso é um lembrete poderoso de que devemos perseverar através de nossas lutas e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Quando enfrentamos críticas, devemos lembrar que é apenas outro teste, e podemos usá-lo para fortalecer nossa fé e determinação. Você deve lembrar que não está sozinho, Jesus enfrentou críticas durante todo o seu ministério e entende nossa luta. Em segundo lugar, devemos examinar a crítica que recebemos e discernir se é válida. Se for, podemos usá-la para melhorar nosso trabalho e nos tornarmos melhores servos de Deus. Se não for, podemos deixá-la de lado e não deixá-la nos afetar. Teste 7, o teste do sucesso. É fácil pensar que somos humildes e gentis quando não estamos experimentando sucesso. Mas é uma história completamente diferente quando nos tornamos famosos ou alcançamos um nível de sucesso que nunca pensamos ser possível. É aí que nosso verdadeiro caráter é revelado, é aí que Deus vê se temos a tendência de nos tornar orgulhosos e esquecer dele. Se Deus perceber que não somos humildes o suficiente para permanecer firmes e obedientes a Ele, então Ele não nos promoverá muito rapidamente. Ele sabe que se nos tornarmos muito orgulhosos, perderemos de vista o que é verdadeiramente importante na vida, e esqueceremos que nosso sucesso não se baseia apenas em nossas próprias habilidades, mas na graça e bênçãos que Deus nos concedeu. Também precisamos lembrar que o sucesso não é um fim em si mesmo, é um meio para um fim, uma forma de usarmos nossos talentos e recursos para servir a Deus e aos outros. Quando alcançamos o sucesso, devemos usá-lo para avançar o reino de Deus e ajudar aqueles que precisam. Então, aqui está, obrigado por assistir. Se você ama nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal.